Duas não, três. 3 da tarde, 3h42. A gente recebe agora aqui no Estúdio CBN a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck. Jurema, bem-vinda. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Eu quero começar trazendo a declaração do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificando como um sucesso a mega operação de ontem, que mirava integrantes do Comando Vermelho e que deixou 121 pessoas mortas, prendeu 113, apreendeu 10 menores, 10 pessoas menores de idade e 91 armas. Foi uma operação bem sucedida, Jurema? Olha, muito longe disso, Tatiana. Veja, não se pode falar em sucesso à beira de corpos, e nesse volume, né? Incluindo, né? Os números que nos chegam, ainda não confirmados completamente, são de 132 até esse momento. Não há sucesso, não há nenhum parâmetro que permita a gente dizer que foi sucesso. Muito pelo contrário, né? Eles declararam antes que tinham mandados de prisão, de 100 mandados de prisão. E entregam muito mais que isso em número de corpos. Não é? Deveriam ter feito outro trabalho. Não protegeram a vida da comunidade, não protegeram a vida dos suspeitos, não protegeram a vida dos animais da comunidade, destruíram casas, destruíram empreendimentos, levaram caos à cidade e pânico ao país inteiro, com repercussão nacional e internacional. Em que lugar do mundo isso pode ser chamado de sucesso? Isso, na verdade, foram graves violações de direitos humanos, graves violações da lei brasileira, que eu espero que Ministério Público, que STF, que todas as instituições brasileiras funcionem adequadamente para garantir responsabilização, justiça para as famílias e reparação. Carol Mourão. O estado do... Oi, Fernando. Jurema, boa tarde. O Estado do Rio já tem 2 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Uma pela chacina de Acari, em 1990, outra na Nova Brasília, também nos anos 90. E o Brasil e o Estado já foram diversas vezes advertidos pela Organização das Nações Unidas e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por episódios como esse. A senhora acredita que este episódio também pode resultar em algum tipo de ação como essa que chegue às cortes internacionais? É muito provável. Muito provável porque as 2 condenações vieram juntas com recomendações de como o Estado brasileiro e o governo do Estado do Rio de Janeiro deveria agir, como o Ministério Público deveria agir, né, como as instituições nacionais e estaduais deveriam agir. E a gente está vendo, à beira de tantos corpos com marcas, tem corpo decapitado, tem menores de idade mortos, tem mulheres e famílias inteiras em desespero, há comunidades inteiras descrentes, desesperadas, traumatizadas. Eu espero que sim, Tatiana, eu espero que isso traga consequências, porque é preciso parar esses políticos irresponsáveis, é preciso parar esta sanha assassina de agentes públicos, é preciso parar os servidores públicos que agem fora da lei. Jurema, como é que você vê boa parte da opinião pública aplaudindo essa operação, aplaudindo essa matança? Eu vejo com dor. E dor, não estou aqui condenando a opinião das pessoas. Eu acho que por trás dessa opinião das pessoas há um medo profundo diante do descontrole do tráfico de drogas, do tráfico de arma e da violência. Há um medo profundo e uma descrença profunda na resposta adequada das instituições. A gente viu aí, morreram 4 policiais. Morreram 4 policiais numa operação que as autoridades da segurança pública disseram que foi planejada. Se planejou, por que não planejou proteger a vida dos agentes de segurança que tiraram das suas áreas de atuação e levaram dessa forma para aquela situação? Como eu vejo essa descrença, por trás disso a descrença. Existe uma minoria na humanidade entre nós que gosta de ver sangue, que gosta de produzir sofrimento e celebra o sofrimento das outras pessoas, celebra a destruição. A maioria de nós não quer isso, Tatiana. A maioria de nós tem resposta. E esses políticos irresponsáveis, gestores públicos incapazes de cumprir a lei, eles têm propagado
chacina, matança, desrespeito à lei e à Constituição como solução. Isso não é solução. Eu vejo por trás desse apoio, grande parte desse apoio, por trás de grande parte desse apoio eu vejo desespero. E eu vejo necessidade da outra parte da sociedade que consegue, apesar do desespero e da dor, enxergar o caminho correto. Eu espero que a gente possa continuar unidos para tentar levar para essa outra metade descrente respostas ou visões mais auspiciosas do futuro da sociedade no Brasil. Além da dor, né, e além do medo, que são naturais em situações como as que a gente viu ontem, tem também a situação complexa, né, um problema complexo para o qual são necessárias soluções igualmente complexas, né? Não existem soluções simples para problemas complexos. Você pode explicar para a gente, porque nessas horas a gente ouve muito a defesa de bandido, né? Quem critica, quem aponta problemas numa operação que deixou 121 pessoas mortas, nunca se viu tanta gente morta numa operação policial no país, na história, não raramente classificada como um defensor de bandidos. Você pode explicar a diferença entre criticar a matança e a defesa de bandidos? Primeiro, partindo do ponto de vista que fora da lei ninguém está a salvo. Isso afeta a mim, a você, da mesma forma que afetou aquelas pessoas. E são milhares de pessoas afetadas na zona norte do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. São milhares de pessoas que são seres humanos como eu e você. Segundo, porque a lei diz que a lei não autoriza nenhum agente público matar indiscriminadamente. Não se pode transformar policiais em serial killers, né? Não se pode. Isso é ruim para a sociedade, isso obviamente é ruim para quem ele mata, para quem ele fere, para quem ele traumatiza, mas isso é ruim para ele como policial, porque desumaniza, né? Torna ele um ser humano muito pior e traumatizado, e é muito ruim para a gestão pública e para a sociedade. Mas o governador faz essa opção performática, uma performance macabra, porque não quer que a gente veja o que ele deixou de fazer. Ele é governador há 5 anos e 2 meses. Mas, ou seja, é sobre a liderança dele que chegamos a essa situação. Então ele faz essa pirotecnia para a gente não ver o que é que está por trás dessa inação. Por que será que ele deixou de combater o crime organizado? Por que ele deixou o crime organizado ocupar vastas extensões da cidade e do estado? Por que ele permitiu que armas e drogas que não saem, que não brotam do chão dessas comunidades, chegarem até lá? Porque havendo informação, ele diz que é informação e inteligência. Por que a inteligência não serve para ele antecipar? Porque o manual, o regulamento e a lei diz que ele tem que impedir e não depois do pior ter acontecido, fazer esse tipo de pirotecnia. A gente fala em casa, né? Depois da porta arrombada, a solução é pior. Não é todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso. É preciso garantir antes. Por que ele deixou de fazer 5 anos e 2 meses como governador, fora o tempo que ele ficou como vice-governador? E antes ele era vereador. Por que ele deixou de fazer? Qual o interesse dele em deixar de fazer o correto, né, para fazer o que está errado? A gente precisa investigar. Ele precisa também dizer, e é preciso que a sociedade entenda, que ele tinha como fazer direito, fazer usando a técnica correta de policiamento, de inteligência, de planejamento, porque isso já é sabido há muito tempo. Além disso, ele tinha o dever de fazer, porque é o que está na lei. Tinha o dever de fazer porque era determinação da Corte Interamericana. Ele tinha o dever de fazer. Agora, por que ele optou em agir fora da lei? Ele precisa responder. Mas eu adiciono, Tatiana, era preciso ter investigação para a prevenção. Era preciso não deixar se espalhar isso tudo. Era preciso não deixar que a corrupção se estendesse para dentro do Estado, porque sabemos, o professor Zé Carlos da Universidade Rural sempre repete, não existe crime
crime organizado sem a corrupção do Estado. Por que ele não investigou também internamente para impedir a corrupção interna que permite que essas coisas aconteçam sem controle? Há barricadas fora da favela, Tatiana. Há barricada no bairro. Não é por que ele permite que os agentes públicos vejam isso e deixem acontecer? O que eu estou tentando dizer é que essa pirotecnia que ele faz não impede que o crime aconteça. Essa violência extrema que ele produz não impede que novas violências aconteçam. Isso é só uma cortina de fumaça sangrenta. É uma cortina sangrenta, mas não é a técnica correta, não é o modo de fazer. E se ele não age a técnica correta, a gente vê o que está vendo. Os grupos armados se armam cada vez mais com dinheiro. Eles têm dinheiro que está fora de controle, porque não há investigação, não há nada que se faça para controlar a parte financeira desses grupos armados. Então, eles têm dinheiro livre para corromper, para comprar mais armas, para comprar mais drogas, para ocupar mais espaço no território da cidade, e eles só fazem isso ao longo de 5 anos e 2 meses. Nós temos problemas há mais do que esse tempo, mas em 5 anos e 2 meses, certamente o governador, se quisesse, teria feito alguma coisa consistente. Portanto, se ele não está fazendo, ele deve estar deixando de fazer muitas outras coisas. Por isso que é importante a sociedade não aceitar as falsas explicações que ele dá. Porque não é isso que deveria ter sido feito, não é isso que ele poderia ter sido feito. Nós poderíamos estar em outra situação se ele tivesse feito o trabalho dele corretamente. E se ele não faz o trabalho dele corretamente, todo mundo, em todos os lugares, estão sob risco, porque não é só esse aspecto, não é só na favela e não é só contra pessoas negras e pobres da favela. Sim. Pode ser contra qualquer um. Jurema, tem uma questão, gostaria de ouvi-la, que é o seguinte. Bom, 33 dos 113 presos são de outros estados. E o governo do Rio de Janeiro afirma que, por causa da ADPF 635, que se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por causa desse dispositivo, as comunidades do Rio viraram um bunker de criminosos. Muitos de outros estados foram para o Rio. Faz sentido isso? E eu queria também uma explicação sobre a ADPF, porque nesse caso não serviu para nada, né? Olha, Fernando, é uma leviandade que esse governador repete reiteradamente desde aquela época. O que é a ADPF? A ADPF diz apenas que o governador do estado, nas ações de segurança nas favelas, deve cumprir a lei. Deve cumprir a lei. E veja, ele desrespeita essa determinação. Primeiro, já não deveria ser necessário que o Supremo Tribunal Federal dissesse a um governador, um agente público eleito, que ele é obrigado a cumprir a lei. Mas disse, e ele descumpre cotidianamente. Ele descumpre desde aquele momento. Nos primeiros tempos, em que ele ficou meio atônito com a ADPF, a ADPF salvou muitas vidas, porque impediu que se matasse muito. Isso é uma coisa. Mas, veja, é preciso dizer, a ADPF não impede o bom trabalho do policial, não impede o bom trabalho do Ministério Público, não impede o trabalho adequado, correto e dentro da lei do governador. É leviano dizer isso. A outra parte, foram presos pessoas de outros estados. Veja, nem aqui, nem o estado de onde eles vieram estava fazendo o trabalho correto. Eles falam que tem inteligência, né? Mas não tem nenhuma. Porque, veja, eu ouvi dizer, por exemplo, que uma pessoa da Amazônia. A Amazônia é distante, muito distante daqui. Quem já foi lá sabe quanto tempo leva para chegar lá. E esses sujeitos não estavam monitorados. Esses sujeitos estavam livres para sair armados de onde vieram e ocupar uma comunidade aqui na cidade. Isso só significa péssimo trabalho de inteligência em segurança pública, péssimo trabalho de prevenção em segurança pública e péssimo trabalho de coibir que esses sujeitos armados entrassem aqui. Havia muita coisa que poderia ter sido feita e não adianta botar a culpa no STF, porque o sujeito estava nas ruas deste país e nas ruas desse estado e não fizeram nada.
E agora botam culpa numa decisão que era só para cumprir a lei. É leviano e, como eu disse, é cortina de fumaça, mas muito sangrenta e muito traumática, infelizmente. Bom, eu quero agradecer demais a participação de Jurema Werneck conosco hoje aqui, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Obrigada mais uma vez, Jurema. Uma boa tarde. Boa tarde. Contem sempre comigo. Muito Obrigado. obrigada.